que ele arrasou e meio. Hoje, Pamela Magalhães está com a gente. Seja bem-vinda, Bela. Como vai? Tudo bem? Sim. Resolvemos falar de, na verdade, passar algumas dicas para as pessoas não se auto-sabotarem. Menina, autossabotagem é tão frequente e as pessoas não acham que estão se sabotando, né? Tão frequente. Levante a mão quem nunca viveu uma autossabotagem, que eu falo que é o tiro no pé, o veneno no próprio leite, a puxada do tapete, que a gente dá. Porque é interessante, Kátia, porque o ser humano ele tem a mania de viver no sofrimento. Ele curte, né? Que é uma curtição do ego. Ai, que difícil isso. Minha vida não dá certo. Ai, não tenho dinheiro. Ai, não acho uma pessoa para me relacionar. E quando ele está numa situação diferente dessa, da neurose do sofrimento, ele começa a estranhar um pouco e aí que ele vai lá e se sabota por mecanismo de defesa para voltar ao conhecido. Com certeza. O medo tá ali. Então prefere... É a mola propulsora da autossabotagem. Prefere falar que, ai, não é porque eu não consegui, é porque eu não quis. Ou então culpar o outro, né? Você já tá dando uma dica importantíssima. Quando eu percebo essas justificativas que eu dou, já é um caminho. Eu começo a perceber que eu tô justificando, falando sempre a mesma coisa. Mesma coisa, para não estar nesse lugar novo. Aí que eu começo a me sabotar muito menos. Agora, a gente se auto-sabota desde criança, né? Sempre. Toda vez que a gente vê a iminência de sair um pouquinho de uma situação que nos gera alguma pseudo-segurança, que eu falo que é a falsa segurança. É, bem falsa, sim, né? que é uma zona de conforto que muitas vezes não é tão confortável assim. E aí o meu medo de me frustrar é tamanho que eu acabo me sabotando, porque aí eu não saio daquele lugar, que não é tão bom, mas é conhecido, é familiar. Quentinho, tá gostoso, né? Tá quentinho, é um ninhozinho ali. E onde você acha que hoje as pessoas mais se auto-sabotam? Tem isso? Acho que sim. Acho que na questão relacional é muito frequente. Então, eu quero muito me relacionar, eu quero uma pessoa bacana e tal. E aí, quando consegue essa pessoa legal, porque a gente está muito acostumado ao desafio, né, Kátia? Ao querer, ao conquistar. E na hora que eu tenho aquilo do meu lado, eu preciso perceber que eu tenho que também me acostumar com o que é bom. Porque senão, espontaneamente, eu me saboto, começo a ficar mal-humorado com o parceiro, aí tenho preguiça disso, preguiça daquilo, fico chato, começo a achar defeito. Tudo isso são sintominhas de autossabotagem que vão fragilizando o vínculo e quando você vê, desgastou, não deu certo. E aí depois que perde, ai meu Deus, o que eu fiz? Era tão bom, eu tinha uma pessoa tão legal do meu lado. Em emprego também isso pode acontecer. Mas se a pessoa falar, ai meu Deus, o que eu fiz já tá bom, né? Se reconhecer. De novo, a Kátia está aqui já adivinhando as dicas que eu ia dar para vocês. Tem isso também. Quando eu tenho a conscientização dos meus acovardamentos, né, daquilo que eu estou fazendo, o que será que eu contribuo para que eu não cresça? Porque muitas pessoas, se você pensar quem está assistindo, fica sempre na mesma coisa com discursos viciados. E aí depois que acontece que a gente está falando aqui, é aquela sensação, ai meu Deus, eu fiz isso, porque quando eu era mais novo eu sofria, porque eu sofri com os meus pais eram negligentes, eu nunca me julguei merecedor. E essas histórias que eu vou me contando, elas se tornam ritualísticas na minha vida. Eu sempre me porto da mesma forma, tenho os desfechos ali condizentes com esses meus acovardamentos, e isso vai se repetindo. E aí eu não cresço, eu não evoluo, eu não aprimoro. E aí o mais triste é que muitas vezes a pessoa descobre isso depois de muitos anos, né? Com certeza. Seja do lado emocional, profissional. Emocional, profissional. O profissional é muito interessante você ver a pessoa que fica ali, naquele mesmo lugar. Então, aí quando aparece uma oportunidade, ao invés de falar, poxa, que legal, né? Vou poder estar ali, vou crescer. Fazer coisas diferentes, isso, um novo desafio. Fica com tanto medo de não dar conta, de acreditar que não vai conseguir vencer esse obstáculo, que não vai desenvolver ali habilidades suficientes, que acaba se sabotando. Aí não chega na hora, começa a achar defeito, se mostra mais fragilizado para o cargo. E aí, de repente, o chefe vira e fala assim, quer saber, eu não vou mais te colocar nesse lugar. Ou então usa aquela frasezinha, antes o certo do que o duvidoso. Isso tem muito. Por isso que eu digo que se você percebe que você se sabota demais, uma dica boa é assim, além da conscientização que a gente está falando, é começar a fazer pequenos movimentozinhos, assim. Então, se você agir da mesma maneira, os desfechos vão ser sempre iguais. Mas se você fizer uma coisinha diferente, né? Não, mas deixa eu tentar um pouquinho, não precisa fazer coisa grande, barulhenta. Mas um movimento já muda um pouquinho e eu percebendo que eu dou conta disso,
eu consigo mais força para fazer outro movimento. E quando você vê, você está conseguindo sair da zona conhecida, porque essa zona que a gente acha que é tão desconhecida, ela é só desconhecida por agora. Sim, daqui a pouco vai ser conhecida de novo. Não só vai ser conhecida, como você vai pensar como que você viveu sem ela. Né? Então, como eu passei tanto tempo sem estar ali. Mas para tudo isso, a gente tem que ter essa conscientização, né? Do Tem querer que ter. enxergar esse momento. Né? Tem que perceber, senão você perde muita coisa. Então, fica atento. Será que você não está aí nesse momento sabotando tua relação, sabotando seu emprego, sabotando alguma coisa importante na tua vida, deixando de descobrir muitas coisas em si mesmo? Então, perceba, porque você pode agora já puxar o freio de mão e agir de uma forma muito mais construtiva e agregadora para a sua própria vida. Sabe uma coisa que eu já vi, não sei se você já deve ter visto muito mais do que eu até. A pessoa fala assim, eu não posso conquistar isso, porque ninguém da minha família tem. Isso. Então eu vou, A na lealdade, verdade, as pessoas né? vão... Isso. Mas isso é lealdade? Isso, primeiro, é lealdade. Segundo, eu não conheço. Então, aquilo que eu não conheço, que eu não vi na minha família, que a minha mãe não fez, que meu pai não fez, eu não me sinto autorizado a fazer. Eu falo da lealdade porque quando, por exemplo, ninguém deu certo profissionalmente na minha família. E, de repente, as coisas começam a dar certo para mim. É como se uma vozinha interna dissesse assim, eu tenho esse direito, né? Sim. Eu posso ser feliz profissionalmente, eu posso ser realizado. Todo mundo da minha família se separa, eu estou super feliz no meu relacionamento, minha mãe separou do meu pai. Eu posso ser feliz? Então, é algo interno, inconsciente, que diz pra mim que eu não posso, né? Que eu estaria passando por cima, eu estaria sendo desleal à minha família, e aí eu me saboto, porque aí eu continuo no grupo. Né? É aquela questão do pertencimento. Eu tô com mais medo de deixar de pertencer, né? De ser diferente daquilo que me dá segurança, do que permitir a minha autonomia e as minhas próprias buscas individuais. Mas a maior parte das vezes as pessoas enxergam isso também? Não enxergam. Não, né? Na maior parte das vezes as pessoas não enxergam isso que a gente está falando. Foi ótimo você falar. É inconsciente, né? Quando eu vejo, eu tô nesse lugar que eu não me permito. E aí já fica a dica para que a gente comece a perceber, para se permitir, porque quando eu percebo as autorizações que eu faço para mim e eu me julgo merecedor, aí sim, né, Kátia? Aí as coisas começam a fluir, eu percebo que, eu posso sim crescer, que nem por isso eu vou ser menos amado ali, nem por isso eu vou perder as minhas raízes, pelo contrário, eu vou servir de modelo para mostrar para minha família que, olha como eu sou capaz e vocês também podem ser ainda. Agora, muitas vezes, gente, esse start é dado por um profissional. Sim. E que a gente não tem que ter vergonha também de buscar uma ajuda. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. A gente fala aqui o dia inteiro sobre saúde. E a saúde emocional é tão importante quanto o restante da saúde física. Sem dúvida, até porque às vezes você está engessado, fixado, paralisado numa situação, e aí é uma autossabotagem atrás da outra que você está fazendo, se sentindo, nossa, uma arte, nada dá certo na minha vida, olha o que acontece, trabalho não flui, relacionamento não aparece na minha vida. Então, assim, ao invés de ficar com esse discurso, comece a perceber o que você pode mudar, né, no seu mecanismo, e se você não consegue sozinho, procura ajuda especializada, porque uma psicoterapia, eu sei que eu sou suspeita, mas faz com uma certeza diferença tremenda. Dá eu acho que dá uma abertura na mente, né? Uma expansão aí de possibilidades em si mesmo. É sempre dá muito uma bom. luz, né? Com na vida certeza, da gente. Precisa. Vou passar os contatos para vocês da Pamela Magalhães, que é psicóloga. Sim. O site, gente, pamelamagalhães.com.br, pamelamagalhães.com.br, Facebook, Pamela Magalhães Psicóloga. E entra lá, tem vários vídeos também que você faz, vários textos super legais pra gente se enxergar. Às vezes é mais fácil a gente se enxergar nessas histórias do que olhando pra vida da gente. Tem que Depois, ser. busque uma ajuda sempre. Ótimo. Obrigada, Beijo, Bela. querida. Obrigada sempre pela sua participação. Obrigada.